Ei. Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação e também um homem que tem uma história que não precisa falar, né? O professor Braille, com sua inserção nacional e internacional, fez com que algumas pessoas, como esse jovem médico que está aqui, o doutor William Rodrigues de Aguiar. Professor doutor William nasceu em Itaituba, fez seu curso ginasial em Santarém, formou-se médico em Manaus e depois veio fazer residência em gastroenterologia aqui no Hospital de Base, na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Olha como é interessante essa história. E agora, por que ele está aqui? Porque agora ele é um produto, em tese, acabado na nossa instituição e está voltando para a sua terra para atender a sua comunidade e prestar esse serviço, o qual ele se aprimorou aqui no Hospital de Base. William, você é o primeiro médico de sua família ou você vem tradicionalmente de uma família de médicos? Primeiro momento, boa tarde, né? Na minha família eu sou o primeiro, né? Sou o primeiro médico aí a estar nessa área, né? A minha família não tem nenhuma tradição na área da saúde, nem na medicina e nem nas demais áreas da saúde. E o que foi que te despertou assim para... Qual é a população de tua cidade? Você nasceu em Itaituba. A população de Itaituba gira em torno de 100 a 130 mil habitantes. É uma cidade, para as dimensões do norte, né, uma cidade de médio, pequeno porte. 130 mil habitantes, mais ou menos. Mas é uma cidade muito rica, né, William? É uma cidade... É a cidade do ouro? É uma cidade de riquezas naturais, né? Não é uma cidade de riqueza social, né? É uma cidade de riqueza dividida. É uma cidade de bastante riqueza natural e mineral, né? E como é a saúde em Itaituba? A saúde em Itaituba, como no norte de uma forma geral, ainda precisa de muitas melhorias, né? Principalmente na minha área e quase todas as demais áreas, né? A saúde passa por bastante dificuldade, assim como em demais locais do Brasil, principalmente em relação à atenção básica, não digo nem em relação à atenção terciária, até mesmo a atenção básica ainda carece de muita assistência, né? Santarém tem quantos habitantes? Santarém é uma cidade próxima, né? É uma cidade próxima de Itaituba. Qual que é a distância, mais ou menos? Terrestre em torno de 350 quilômetros. É gozado, então isso é para o telespectador saber. O pessoal de Mato Grosso, o pessoal do norte, eles falam assim, é uma cidade próxima, 350 quilômetros. Próximo. Próximo. Para a nossa realidade é uma cidade até próxima. É verdade. E é uma cidade um pouco maior, né? Uma cidade em torno de 350 mil habitantes, que é uma cidade polo, que fica no meio do percurso entre duas metrópoles na Amazônia, né? Belém e Manaus. O acesso de Itaituba para Santarém, ele deve variar dependendo da época do ano, né? Porque, isso. Eu não sei se é asfalto. Correto. O asfalto é parcial, né? É só em alguns trechos, ainda tem essa realidade aí da estrada não pavimentada, né? Nessa época particular do ano, aí, nessa época que vai de dezembro até meados aí de junho, é bastante dificultoso, né? Muita chuva na Amazônia e isso atrapalha a mobilidade das pessoas, né? Atrapalhando aí fluxo da economia caminhões em si, de fluxo de pessoas que necessitam de maior assistência de saúde, né? E a navegação? A navegação é o reverso disso. Ela sofre bastante interferência na época não chuvosa, né? Que é essa época que vai aí de julho até novembro. Que aí tem a dificuldade da navegação por conta do assoreamento dos rios, né? E a navegação fica um pouco dificultosa por conta disso. Existe uma alternância. Quando você não tem terra, você tem rio. Isso. Quando você não tem rio, você tem terra. Isso. Qual que é a distância pelos rios? Pelos rios eu não sei. Quantas horas? De horas são mais ou menos umas 8 a 12 horas de barco. Descendo.
É isso aí descendo, né? Longo, né? Mas Pra subir? uma embarcação mais rápida, como as lanchas que são comuns lá, em torno de 6 a 7 horas descendo. Para subir, Para subir é um pouco maior o 4 tempo. horas a mais. Geralmente por aí. umas 2 a 3 horas a mais. Né? É. Isso depende muito do tempo também, né? Ô, William, o que foi que fez você nascer em Itaituba? podia né? mexer com ouro, né? Podia mexer com ouro, né? O ouro estava ali até os pés, né? As tuas mãos. O que é que esse despertar para ser médico? Alguma influência, né? De uma Como médico, né? foi um tanto curioso aí chegar na medicina, porque eu passei por outras áreas aí, né? Primeiramente, como na região, uma região com uma vocação, com uma economia baseada na agricultura, no extrativismo, na madeira, e na época não tinha ainda um curso de medicina estabelecido em nenhuma localidade do interior do norte, ficava bastante difícil pensar em medicina, né? Então, primeiramente, eu pensei em engenharia agrícola. Comecei a cursar engenharia agrícola, mas por uma questão familiar acabei saindo. Meu pai tinha um sonho aí desde de jovem de se formar em direito, né? E eu acabei, de certo ponto, para agradá-lo, eu acabei me inscrevendo no vestibular para direito. Acabei passando na Universidade Federal do Pará. Cursei pouco tempo, porque aquilo ali estava fora do meu habitat, né? E acabei cursando muito pouco tempo. E o pai? O pai formou? Não, o pai não chegou a formar. Por dificuldades econômicas, década de 70, só existia os cursos de graduação, só eram nas capitais, né? E ele estava estabelecido no interior e não tinha condições financeiras para se manter numa capital, né? O seu pai fez direito, começou a estudar direito ou você começou a estudar direito? Não, eu comecei a estudar direito. Isso era um desejo do pai? Era um desejo mais do pai, né? Tudo bem. Bem, então nós vamos para um pequeno intervalo e vai ficar aqui uma pergunta no ar. William, valeu a pena essa trajetória de Santarém, Manaus para Rio Preto para fazer a pós-graduação? Primeira pós-graduação, depois do médico, que é a residência médica, mas você responde isso no próximo intervalo. Ou no próximo bloco. Vamos a um pequeno intervalo. Não saia daí não, que nós vamos voltar. Fica aí. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje aqui com o Dr. William Rodrigues de Aguiar, que veio fazer sua pós-graduação na forma de residência no Hospital de Base da Faculdade de Medicina. E no bloco anterior nós deixamos a seguinte pergunta. Foi importante para você, foi bom ter vindo fazer pós-graduação na forma de residência no nosso hospital, William? Foi muito importante, né? É um crescimento generoso, né? Um crescimento importante aí. Não só pelo conhecimento teórico, né, como também o crescimento cultural, né? Você sair um pouco da sua realidade, né? No Brasil nós temos áreas completamente diferentes, né? Então você cresce não só no conhecimento técnico, né, como cultural também. Então, William, mas tem uma pergunta importante para fazer para você. Você veio para Rio Preto, é uma cidade de médio porte, uma cidade que a gente considera ideal para um estudante, realmente tudo é fácil aqui, o trânsito ainda é bom, a convivência é bastante boa na nossa cidade. E como é que você sente, você viveu em Manaus também, que é uma cidade já uma capital grande, com uma afluência de muitas pessoas, qual que é a diferença, se você se sentiu bem aqui, se valeu a pena, ou se acha que se eu tivesse estado em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, teria sido melhor? Porque essa impressão é muito importante para nós. Na verdade, São José do Rio Preto é uma cidade ideal, né, para o meio acadêmico, porque você tem a facilidade de uma cidade de médio porte, né, sem os problemas de uma maior cidade, e tem uma tranquilidade maior para tocar a vida de estudo, né?
não tenha, principalmente na nossa área aí da parte médica, né? A gente sabe que é muito corrido e às vezes você ganha tempo, né? Rio Preto te faz otimizar o seu tempo, te faz ganhar tempo para adquirir o conhecimento teórico, às vezes, até no domicílio mesmo, às vezes em casa, estudando, para poder não perder muito tempo com deslocamentos, né? Perder muito tempo com problemas extra-hospital, né? E o pessoal aqui, o ambiente da cidade foi agradável para você? Ah, é agradável. A cidade, por si só, já é muito agradável, né? Pessoal bem receptivo, não só no hospital, como na cidade. Então, está deixando como um todo, amigos né? aqui? Ah, vários amigos aí. Então, Bastante Renato, lembrança isso é boa. uma coisa diferente. Aliás, eu aproveito para fazer pergunta para você também. Olha, eu estudei em São Paulo, fiquei 10 anos lá, e eu não tenho nenhum amigo lá em São Paulo. Eu nunca fui almoçar na casa de um colega lá em São Paulo, e tinha 80. O que você sentiu lá na Bahia? O que você sentiu lá em Manaus? Vamos ver. Isso é importante. Eu já vivi em vários lugares, né? Sim. Londres também. Eu vivi na Europa e tudo, mas o impacto em São Paulo foi muito grande, né? O impacto foi muito grande. Eu cheguei aqui, eu me choquei um pouco. O nordestino baiano é casa aberta, todo mundo vai na casa de todo mundo divide. Eu até falo sempre que existe uma festa que o São João, em uma cidade pequena, é uma coisa extremamente importante para o nordestino. Você tem aquelas divisões políticas, etc., mas na época de São João, todas as portas se abrem, você vai na casa de todo mundo. Você adentra a casa das pessoas, só precisa perguntar, São João passou por aqui? Se alguém falar passou, você está autorizado a entrar. Então, isso gera um convívio social muito grande. E São Paulo é um pouco... Eu cheguei aqui em São Paulo, fui viver em Campinas, não é? Mas, graças a Deus, eu consegui fazer amigo rapidamente. Não é? Isso é uma facilidade que nós temos, de saber penetrar ou permear essas barreiras. Mas, em São Paulo, eu senti uma dificuldade. A cidade, então, Campinas, você sabe, eu fiquei bastante tempo também lá. Campinas é bem melhor. Agora, a cidade de São Paulo, acho que pela dureza da cidade, né? pelo próprio trânsito ruim, apesar que eu morei lá a partir de 1957, 58, mas assim, o pessoal não é tão amigável como numa cidade, no interior inteiro. Só é observar, né? Em São Paulo, quando eu vou encontrar com meus filhos nos prédios dele, eu tenho que dar bom dia 2, 3 vezes para alguém responder. Senta no elevador, bom dia. Bom dia. Ninguém responde. Não, Aí, bom dia, eu insisto até que alguém responda, não é? Eu acho que o convívio, o bom dia, o saudar as pessoas, o toque, eu acho que isso é extremamente importante. Então, o que você diz, William, a respeito de Itaituba? A gente tem interesse de saber isso, Itaituba e Manaus, né? Como é que é a convivência lá? Eu tive muitos amigos que moraram, alguns ainda moram em Itaituba, né? Por causa da Corrida do Ouro, muita gente de Rio Preto foi para lá, né? É bom que vocês saibam disso. E aí, como é que é a situação? A convivência em Manaus, ela é um pouco parecida com São Paulo, né? Porque é uma cidade... Cosmopolita, né? Cosmopolita, né? Uma cidade grande. Então, tem alguns problemas de São Paulo, mas numa dimensão um pouco menor. Você acaba não fazendo tantos amigos quanto numa cidade menor. Não que a população não seja aberta, porque a população do norte geralmente são pessoas que te recebem muito bem, procuram fazer amizade. Tem essa dificuldade em relação a essa vida mais agitada, né? Já a minha cidade, né, a cidade que eu nasci, Itaituba não, é uma cidade receptiva, as pessoas são calorosas, né? Tem esse clima mais receptivo. Tanto é que, como o senhor conhece, na corrida do ouro, né, muita gente foi bem recebida, se estabeleceu, conseguiu fazer fortuna lá em décadas anteriores. Agora, professor Braille, quando ele fala que não tem amigos em São Paulo, eu lembro que alguns anos atrás eu liguei para ele, eu estava vendo televisão e assistindo a entrevista do professor Adib Jatene. E o professor Adib Jatene fazia uma referência muito carinhosa a um discípulo seu, que ele dizia, infelizmente ele para o interior, para nós, rio-pretenses, dizendo, felizmente ele veio para cá. Então, na realidade, acho que ele exagerou um pouco, porque ele tem muitos amigos por onde ele já conviveu.
Os amigos de serviço e tal, sem dúvida, mas acontece isso aí. Eu acho que o calor de uma cidade representa para um indivíduo que está estudando, eu acho que representa muito. Claro, sim. Muito. É por isso que eu perguntei. É tudo novo, não é? É tudo novo. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo e no último bloco nós vamos discutir especificamente a formação do residente de gastroenterologia. E fica uma pergunta já para você. Do que a gente sabe, a gastroenterologia hoje se tornou uma cirurgia muito avançada com a possibilidade das videocirurgias, etc. Como é que isso se adapta lá para o norte? Eu acho que é importante essa pergunta, né? Porque mudou. Antigamente a gente era assim, grandes cirurgiões, grandes incisões. Agora é tudo ao contrário. Está invertendo. Tudo pequeno buraco. Então, no próximo bloco, o doutor William fará esse comentário. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. Nossa presença aqui, o doutor William de Aguiar, que está acabando sua residência, voltando agora para o seu estado, voltando para a sua cidade de Santarém. E o professor Braille fez uma pergunta muito interessante. Qual é a visão que o gastroenterologista tem hoje dessa cirurgia minimamente invasiva e também da endoscopia? A cirurgia minimamente invasiva, né, aí ligado à parte da gastroenterologia, hoje em dia é de fundamental importância, né, porque você diminui muito aí as complicações de cirurgias anteriores, né, mas no cotidiano no norte ainda está fora um pouquinho do dia a dia habitual, falando isso a nível de interior, né. Nas capitais, os procedimentos endoscópicos eles já são mais bem estabelecidos, né, já são mais rotineiros. E no norte e no interior do norte isso ainda é um campo ainda muito a ser explorado. Ainda tem muita dificuldade em relação a isso. A maioria de pessoas que trabalham na área são pessoas que têm a prática, né, do dia a dia, mas que uma formação ainda um pouco deficiente e também pelas próprias dificuldades, né, de se trabalhar com procedimentos de média e alta complexidade em hospitais sem muita estrutura, né, sem muitos recursos no interior da Amazônia. Então, do que eu sei, você aprendeu aqui bastante da área de gastroenterologia clínica, ela se tornou uma atividade também invasiva, porque você tem toda a parte de endoscopia, etc. Você vai conseguir transportar isso para Santarém? Com certeza. Essa parte da aplicabilidade da intervenção na endoscopia, o residente de gastroenterologia clínica aqui na instituição consegue sair com aquela confiança necessária no final do curso para fazer os procedimentos básicos, né, de uma boa formação na gastroenterologia. A respeito dos equipamentos, o acesso, quanto custa, quanto não custa, é possível? Uma pessoa que está recém saída da residência, é sempre uma dificuldade, né? É possível implementar um serviço que não é tão barato assim. Como você vê essa parte que é importante? Possível é possível, porém as dificuldades são enormes, né? São gigantescas, porque os custos são muito elevados, né? Tudo em se tratando de medicina de uma forma geral, e principalmente em relação a métodos endoscópicos, aí, o preço é muito elevado, né? Principalmente para alguém que está saindo da formação agora, você acaba não tendo como trabalhar muito para ter algum recurso para se estabelecer de pronto e imediato. Mas... Então, essa pergunta é importante, você já pôs claro isso. Mas veja, Renato, isso é uma coisa que nós temos que começar a discutir aqui. Parece que estamos com 272 faculdades, mas vai para 310. Não, vai formar um monte de médicos. Mas esse médico desarmado,
Ele não vai representar muita coisa. Fala assim, não, vai fazer medicina básica. Infelizmente, a medicina básica é que produz a medicina avançada. Vai ter muito mais gente fazendo diagnóstico de pessoas que estão com câncer, que estão com leucemia, que estão com doença hepática, que estão com cardiopatia. Então, eu não sei como é que vai ficar isso. Você que é um recém-médico, né? Não recém-especialista, como você vê isso lá no norte? No norte tem essa dificuldade ainda maior. Rio Preto é uma cidade abençoada, né? Porque forma muitos médicos, tem bastante médicos de qualidade, né? A instituição tem um bom nível. Agora, de pouco vale a sua grande formação em um local com pouca estrutura. Isso independe se seja no norte, seja no sul, no nordeste, no centro-oeste. Lá tem essa dificuldade, com certeza. Mas só com uma certa ajuda, quando eu falo ajuda, é ajuda de todas as formas, ajuda governamental, ajuda de instituições de ensino, para você conseguir trabalhar de uma forma que tenha estrutura para você ter algum resultado. Pois é, o resultado, então, para o telespectador, né? O resultado não depende só do médico, depende da estrutura. Nós já falamos isso, né, Renato e William? A gente já falou disso, depende de toda a estrutura que você tem. Se não tiver um bom banco de sangue, por exemplo, já não vai, vai ter problema sério. Se você não tiver um bom equipamento de radiologia, vai ser problema também. Fala, não, vai escutar o pulmão e vai ouvir tudo. Não, não é bem assim. Eu sou médico formado há muito tempo, mas já na minha época eu insistia. A ausculta do pulmão é muito boa, mas uma radiografia te dá informações fantásticas. E hoje, com ressonância, tomografia, etc., as informações são muito mais precisas e adequadas. Então, a gente vê que a medicina tem um preço. Tem. E que o profissional sozinho, ele realmente não consegue mudar, alavancar isso tudo de uma vez. Sem sombra de dúvida. Então, é um problema. Me faz uma comparação, nós estamos terminando o programa, mas acho que é importante. Faça uma comparação Itaituba e Santarém. Você iria para Itaituba? Itaituba é a minha cidade natal, deixei muitos amigos lá. O coração sempre fica a metade em Itaituba e a outra metade em Santarém, mas boa parte da família também mora em Santarém. Santarém é a cidade que eu escolhi para estabelecer a profissão, que é uma cidade que tem um pouco mais de estrutura. Você tem como desenvolver um serviço de uma qualidade que possa ajudar mesmo as pessoas, né? E Itaituba ainda carece de uma melhor estrutura, principalmente em relação a um hospital terciário, né? Itaituba, por exemplo, não tem ainda UTI. Uma cidade de 130 mil Vocês habitantes. Imaginam? Não tem um suporte. O pessoal aqui de UTI. Rio Preto, quando eu digo que aqui em Rio Preto eles estão no céu, que o SUS aqui em Rio Preto funciona muito bem, o pessoal não chega a acreditar. Mas eles têm que entender isso que, puxa vida, Santarém é uma cidade grande lá para o Nordeste, para o Norte, né? Santarém tem. Santarém tem. Itaituba Sim, que não Itaituba tem. não. Cento e tantos mil habitantes. Você vai para uma faculdade lá, como é que é a história? Como eu havia conversado com o Dr. Renato, né, antes do programa, tem interesse sim. Santarém tem uma federal. Santarém já tem uma universidade estadual, né, com curso de medicina e na iminência de um novo curso de medicina numa instituição federal, né? Muito bom. William, o telespectador não tem ideia do Brasil. Você formar como médico, fazer essa trajetória, sair em busca de conhecimento e de repente vai acabar, de repente você não é mais médico residente. Você é doutor William, que tem uma responsabilidade. Este vácuo entre o término da pós-graduação e começar realmente a vida profissional, dá um frio na barriga ou não? Essa hora dá um certo frio na barriga, né? Tem aquela ansiedade de querer resolver tudo, de querer ir para frente, né, dos problemas e tentar resolver tudo, mas tem aquela ansiedade, mas a instituição te dá você consegue sair com aquela segurança que você vai conseguir realizar a sua profissão da melhor forma possível, né? Mas a ansiedade é lógico que a ansiedade ocorre porque tudo que você muda, né, tudo que é novo, gera um certo grau de ansiedade, né? Semana passada o professor Braille falou aqui da compaixão, né?
Médico tem que ter compaixão. Trabalha com o seu conhecimento, trabalha com o seu coração e sua consciência. E olhando para cada paciente que você for atender, como se fosse teu pai, tua mãe, teus irmãos. Isto faz com que nós médicos podemos errar menos, não é? Errar menos. Nós não somos uma profissão exata, não é? Nós somos uma profissão de meio de fim. E não de fim. E não de fins. Então, mas a compaixão, a dedicação, isso com certeza vai fazer com que você que está acabando sua residência agora, for um residente brilhante, toque sua vida, pensando no próximo e deixe uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. A mensagem que eu tenho a destacar é que muitas pessoas perguntam, né, por que você não fica em Rio Preto? Você gosta de Rio Preto, uma cidade excelente, né? Mas a mensagem é o seguinte: Rio Preto já tem a sua equipe, tem a graça de ter boas pessoas aqui trabalhando, ajudando a população. Eu acredito que a minha região carece de pessoas que não sejam, que tenham que levem alguma coisa a mais para contribuir para aquelas pessoas, né? É uma região muito esquecida, de pessoas que vão precisar com certeza do pouco que eu aprendi, né, do que a gente adquiriu de conhecimento, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muito aquela região. São pessoas que vão se beneficiar do que a gente adquiriu aqui no dia a dia, né? E de mensagem final é o agradecimento, né? A sua pessoa, por exemplo, né, quando a gente teve a oportunidade de passar com o mestre aí lá com a sua equipe, com a equipe do transplante, a gente sempre, as pessoas com toda boa vontade, né, para querer propagar o conhecimento, né? Então é só gratidão não só à sua pessoa, como às demais pessoas da equipe da gastroenterologia. A nossa formação, lógico que teve pontos aí tem pontos a melhorar, né? Eu gostaria que você pontuasse um ou dois pontos como um médico que está saindo, que nossa instituição e a gastroenterologia precisava melhorar. Assim, vou falar mais pela parte da gastroenterologia, mas às vezes tem colegas que também comentam alguma coisa sobre isso, né? Principalmente em relação à parte teórica, né? Eu acredito que seja um ponto que possa ser melhorado, né? Para as demais pessoas que possam vir aqui e cursar o curso, né, de gastroenterologia ou outros cursos, né? Acho que a parte teórica é um ponto que dá para ser melhorado, mas o demais só tenho a agradecer a estrutura do hospital, a receptividade das pessoas, a oportunidade de estar crescendo aqui e a oportunidade de conviver com pessoas aqui como vocês, né? William, o médico que traçou tua trajetória, passando por engenharia, por direito, viajando tanto para procurar informação, nós não temos dúvida que Santarém vai ganhar bastante. E essa é que é a função de uma universidade, formar pessoas e devolvê-las prontas para o seu estado, para contribuir com sua população. Paz e saúde a todos. Sou Braille. William, eu só quero desejar para você, assim, eu sempre desejo a mesma coisa, tanta sorte quanto eu tive na minha profissão. Assim, se eu tivesse que repetir tudo que eu fiz e que aconteceu na minha vida, eu repetiria com muito gosto, né? E essa mensagem que o professor Renato repetiu aqui é muito importante. Tenha compaixão. Nós temos que ser bons para todo mundo, mas principalmente para o doente. E eu te vejo muito maduro. Eu acho que essa maturidade é uma coisa muito importante no médico. Você está muito maduro, você está pronto para ir para Santarém e você vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir falar muito bem de você. Isso é que enaltece a Faculdade de Medicina, enaltece Rio Preto, enaltece os professores. Então, paz e saúde para todos.